Acho que as redes sociais, elas promovem solidão, e a gente não está promovendo solidão, a gente promove encontro e estar junto. Ela vai se atrelando ali à história das políticas culturais. Tudo que a mostra traz, sempre ela faz na prática antes. Voltar para os eventos presenciais e estar ali com o público e, de repente, como produtor cultural, você pensar que talvez nunca mais você vivesse aquilo. Olá, eu sou Gabi Pericinoto e esse é o primeiro Mostra que Pode, o podcast, ou videocast, ou cinemacast, ou o nosso cast especial sobre a 15ª edição da Mostra Curta Audiovisual de Campinas. E para começar, vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, um topete agora que parece o Ace Ventura, olhos grandes, no meu nariz eu tenho um piercing de argola, estou com um batonzão vermelho para arrasar no dia de hoje, blusa vermelha, um colar, jaqueta preta, jeans. Atrás de mim tem alguns quadros com grafismos e umas plantas suculentas. Antes de tudo e mais importante, queria agradecer a Hub Vídeo, em nome do Bruno Vargas e do João, que está aqui com a gente, dando todo o suporte para acontecer o nosso primeiro videocast. E também dizer que a Mostra Curta chega em 2025 à sua 15ª edição. É o nosso debut, apesar de ter quase 20 anos de história já. E essa edição ela é realizada com o recurso da Política Nacional Aldir Blanc, a conhecida PNAB, e aqui do estado de São Paulo. A ideia desse podcast é a gente conhecer mais a história da Mostra Curta, dos profissionais que estão envolvidos, dos bastidores, o porquê a gente insiste nessa maluquice de fazer um festival de cinema, né? E é isso, é o nosso debut. A gente quer contar quem a gente é e o convite é para que vocês estejam com a gente vivendo esse momento. Então vamos lá. Bom, tá tudo certo aí? O som tá bom? Rolou? Essa é a entrada? Podemos continuar? Nosso primeiro episódio de estreia vem com presenças ilustricíssimas, que são os nossos convidados especiais. Mariana Atauri! E o Roberto Limberger! Bom, vou ler aqui a apresentação dos nossos currículos e depois eu passo a palavra para os nossos convidados. Roberto Limberger é mestre pela Unicamp e possui especialização em artes e em gestão de políticas públicas e sociais. Iniciou a carreira artística em 2003 e atualmente preside o Instituto Ideia Coletiva, que realiza projetos de formação, fusão e produção cultural. Acompanha a Mostra Curta desde a 2ª edição, bastante tempo, começando a participar como realizador e atualmente está na produção executiva. A Mariana Tauri, com mais de 20 anos de experiência na produção e gestão cultural em Campinas, Mariana é formada em Sociologia pela Unicamp e especializada em processos de criação e produção em cinemas e TV pela FGV. Atua na produção audiovisual, assinando a direção de arte e a decoração de cenas em curtas, longas, vídeos institucionais, campanhas publicitárias, videoclipes e conteúdos digitais. Um dos seus trabalhos de destaque é o telefilme Dona Elza, exibido em rede nacional, na tela quente, através da IPTV, nosso projetinho do coração. É idealizadora e diretora da Mostra Curta Audiovisual, evento dedicado à exibição de curtas-metragens, né, que estamos aqui na nossa 15ª edição, conectando públicos, realizadores e novas vozes do cinema. A Mari também atua como curadora em festivais e mostras, além de compartilhar seus conhecimentos em projetos formativos voltados a crianças e jovens, apostando no audiovisual como ferramenta de transformação social. Seus trabalhos têm como marca a criatividade e a paixão por contar histórias através das imagens. Muito bem-vindos, nossos convidados. Queria que vocês dissessem para mim se vocês querem acrescentar algo nessa apresentação e que vocês se autodescrevessem. Começo? Pode ser. Oi, eu sou a Mariana,
Eu sou uma mulher branca ou parda, sempre fico nessa dúvida, né? De como falar, estou vestindo uma camiseta amarela com um colar vermelho, tentando trazer um pouquinho de spoiler sobre a paleta desse ano. E tenho cabelo curto, uso óculos e tô num fundo aqui neutro, ao lado do Beto, e tô aqui. Acho que eu não tenho nada para acrescentar, além de que eu sou mãe do Valentim, e essa é uma grande função também da minha vida. Talvez a maior, não é mesmo? A maior. Eu sou o Beto, sou um homem branco, no momento eu estou com o cabelo loiro, Adoro. barba por fazer, levemente branca também, já denunciando a idade. Tô vestindo uma camiseta preta com o desenho de uma fita cassete e eu tenho uma tatuagem no braço, com alguns pássaros e peixes aparecendo. Muito bom. Bom, a gente está aqui para falar da nossa amada, perfeitona, incrível, maior e mais supimpa mostra de cinema desta cidade, não é mesmo? E para contextualizar quem está aqui, queria que vocês contassem brevemente o que é a Mostra Curta, de que vive, de que se alimenta. Por que fazemos isso? Brevemente. Brevemente, vocês têm um tempo? Não, mas é breve. Falar sobre a história primeiro, como que a mostra nasceu, né? A gente começou meio sem grandes pretensões. Gostávamos de fazer filmes e fizemos uma mostra independente na Unicamp, a galera da Unicamp se juntou. E aí, no ano seguinte, fomos convidados pela Associação de Amigos do MIS para levar isso, né? Para mudar o foco, sair das universidades, ampliar, sair do circuito universitário e ir para a cidade. E isso deu muito certo, foi muito legal, a gente ocupando o MIS e outros lugares ali no centro. E assim nasceu a mostra, né? Com todo esse amor pelo cinema, juntando pessoas que estavam a fim de fazer e pessoas que gostavam de assistir. Então, foi uma união de amantes, né, fazendo pelo amor à arte ali. E, bom, desde o começo, a ideia era a gente exibir a produção independente, exibir os filmes dos amigos e trazer também para Campinas filmes que não chegariam, talvez, de outra forma. Então, a gente percebeu essa necessidade, essa vontade das pessoas estarem ali e, assim, nasceu a mostra. Muito bem. Bom, acréscimos, Beto? É bacana porque nasce ali nos 2000 e é uma época que você não tem o digital forte. Então, para ver filme, você precisa se deslocar. E para ver curta-metragem, né, eu lembro que a gente ia para São Paulo, que era onde tinham os grandes festivais, né, o Mix, o Kinofórum. Então, a gente não... É a questão do acesso mesmo, a gente não tinha o acesso. Então, ela surge também como uma janela muito importante, né, de trazer esse tipo de filme, essa linguagem, né, transformar ela numa coisa mais acessível aqui no interior do estado, digamos assim. Acho que vale dizer que começou, como eu falei, pelo amor, assim. Então, a gente fez 8 edições na raça, sem nenhum tipo de apoio, totalmente independente. E a partir da 9ª edição foi quando a gente ganhou o nosso primeiro PROAC. E isso fez a mostra tomar outra dimensão, né? A gente ampliou a equipe, ampliou a programação e conseguiu chegar em outros lugares de Campinas. Então, existiu uma nova fase da mostra aí, a partir da gente ter esse reconhecimento, né? De conseguir ter orçamento para fazer o projeto. Eu acho muito doido, porque eu chego na mostra quando a mostra já tem recurso, né? E com recurso, que geralmente é pouco para o que a gente quer fazer, para o tamanho das coisas que a gente quer fazer, é difícil pra caramba. Eu não posso nem imaginar como foi fazer 8 mostras na raça, né? Enfim, vamos lá. Ao longo da trajetória, a mostra se consolidou como o principal evento dedicado a curta-metragens na nossa região, né? Na região metropolitana de Campinas, exibindo cerca de 2.000 filmes e reunindo mais de 30.000 pessoas em suas diversas atividades. Muita gente. O evento tem um papel muito fundamental, né, no incentivo da experiência de troca, de convívio dos realizadores, assim. E aí eu queria saber, mas eu acho que do Beto nesse momento, porque a Mari tá ali, já chegou, já tá lá desde o começo. O que fez o Beto chegar na Mostra Curta? Um filme. Ótimo. Um curta.
justamente aí que começa a minha relação, porque 2006, 2007, a gente estava trabalhando questões de pele, né, que é o primeiro filme que eu roteirizei, e ele foi selecionado na mostra curta. Então eu inicio aí como realizador, né, participando das atividades. Depois a gente retoma com uma oficina, né, Sim. mantém fazendo oficina há alguns anos. E aí eu acho isso muito mágico na mostra, porque uma das pessoas que fizeram a oficina é a Cora, que está no IDEA até hoje. Aí depois a gente teve Maria Paula fazendo oficina, que depois desenvolveu a arte, É. né? Então a mostra ela também tem esse papel, né, de essas atividades formativas que são canais que a gente conhece as pessoas e que a gente cria laços mesmo, né? Massa. Maria Paula Evelyn, não posso esquecer Evelyn. também, fez Ah, oficina, Dani fez Braido, arte. Paula Monterrey, todas as pessoas que Sim. passaram ali por uma oficina, alguma coisa, e trabalham atualmente na mostra também. Bom, então a mostra ela não se dedica só a exibir filmes, né? Ela se dedica a esse convívio social entre os realizadores. Como que isso se dá, Mariana? A mostra ela tem esse perfil de não ser competitiva, né? De ser um evento de exibição e junto com a exibição a gente traz outros pilares que são as atividades formativas e as atividades paralelas, que são com outras linguagens artísticas. As formativas, elas são tanto oficinas práticas, né, para levar o pessoal para fazer filmes ou para vivenciar alguma etapa, experienciar mesmo, ou palestras, masterclass, em que a gente traz profissionais especializados, já fez parceria com a Academia Internacional de Cinema, já fez parceria com Sesc, Senac, enfim, a gente traz profissionais que estão naquele momento alinhados com o que a gente está trazendo de programação na mostra. Então, as atividades formativas, elas ocupam um bloco bem importante da nossa programação, e acredito que isso repercute, de alguma maneira, na cidade, né? Porque a gente vê depois esses profissionais evoluindo, enfim, deixando de estar ali como, estou aprendendo e de repente ele tem uma produtora. Isso é muito bacana, assim, porque são 20 anos, né? Então, 20 anos é um tempo considerável para a gente ver essas transformações. E qual que é a importância disso, né? Da gente estar junto, da gente promover isso juntos? O que você acha, Beto? Primeiro, que é a grande questão que é da convivência, né? A gente, principalmente nesse momento histórico, a gente passou um período de isolamento aí, e desde então não é só criança, né? Muita gente, a gente tá meio com uma disfunção social, todo mundo. Totalmente. Então a mostra ela como espaço do encontro, da troca, porque a experiência é uma experiência muito diferente. A gente está muito acostumado com o streaming hoje, né? Então eu assisto muita série individualmente, eu vejo filme individualmente. Quando a gente assiste coletivamente, isso muda. Total. Por quê? Porque muda a respiração da pessoa ao seu lado, o que ela vai achar engraçado, às vezes é algo que passa por você, você nem percebe, aí alguém ri, você fala, opa, algo aconteceu aqui. Então, eu gosto muito desse olhar do coletivo, dos espaços que a gente ocupa, né? A gente teve uma sessão no Centro de Convivência incrível, que a gente pegou o público que saía do Pão de Açúcar de Centro de Convivência e estava assistindo um filme bem marcante, que é o Sepulcro do Gato Preto. O nome é ótimo. O nome não só o nome. Né? O filme é ótimo. E foi uma sessão muito marcante pra gente, porque é o espaço onde você está e a obra que você coloca e a reflexão que aquilo vai causar nessas pessoas, né? E na gente. Eu acho que a gente também propõe que a gente saia do formato caixa preta, né? A gente não assiste filme somente ali apaga tudo, senta e assiste passivamente. A gente também promove eventos em que a gente pode assistir os filmes trocando ideia e conversar e trazer essas outras atividades, né, de outras linguagens artísticas, é justamente no intuito de fazer com que a gente tenha mais tempo de conviver, mais tempo de conversar depois, né? Porque a gente acredita muito nessas trocas, né? De fazer as coisas juntos, coletivamente. Eu acho que é extremamente importante, para além das pessoas que consomem a mostra, porque a mostra é para todos, é cinema, né? Todo mundo pode acessar, essa parte de promover um convívio entre os realizadores de cinema, entre os produtores audiovisuais, que eu tenho para mim que a gente
enquanto produtor audiovisual, a gente aprende primeiro a ser prestador de serviço, para depois aprender a ser artista, né? Entender que a gente é artista, assim. Então, como prestador de serviço, a gente é concorrente, né? A gente tem poucos espaços onde a gente tem um convívio saudável, gostoso, que a gente possa construir juntos, né? Eu vou confessar que em 2022, quando eu entrei na mostra, eu achava que ia ser diferente do que foi, né? Eu achei que ia ser só mais um trabalho. E aí, de repente, eu me apaixonei. Mentira, né? Impossível. Eu já era muito fã da mostra, já era frequentadora da mostra. E de fora, assim, eu já tinha uma dimensão do tamanho do BO, que era estar nessa função, né? E, de fato, é um BOzão gigante, mas que é realizado com muito amor, não tem como não se apaixonar. A gente vive a mostra falando assim, meu Deus do céu, eu nunca mais vou fazer isso. E aí, no segundo seguinte, a gente tá, mas na próxima mostra... Sempre assim. É uma relação de amor e ódio. Total. Bom, são muitas edições, né? A gente está indo para a 15ª edição. E aí eu queria saber se nessas 15 edições, nesses quase 20 anos, alguma lembrança boa, marcante, aquela que pega no coração. Não precisa ser a maior lembrança, mas a que veio na cabeça do coração quentinho que a mostra propõe. Olha, para mim é o encontro com o senhor Henrique. Quando a gente primeiro trouxe ele para exibir os filmes dele, ele projetou lá no MIS, e depois isso virou uma gigantografia ali que está na frente da sala, né, em Lambe. O seu Henricão. O seu Henricão. Mas quando a gente trouxe o senhor Henrique para exibir os próprios filmes e a gente trocou ideia com ele, quando a gente trouxe o Tonati também para exibir os filmes dele, a gente também trocou ideia. Então, acho que essa presença do senhor Henrique, que depois lá na 9ª edição, eu tive a oportunidade de fazer uma homenagem para ele, já com ele com bastante dificuldade de locomoção, num dia que choveu, a gente ficou super preocupado, né, com a ida dele lá para o Castro Mendes. Então foi assim, eu sinto que foi um encontro de gerações do cinema importante, né, e a gente ter esse respeito por quem estava aqui antes, né, por quem estava fazendo cinema antes da gente, por quem estava nessa trajetória. A gente trouxe Daís Peixoto também, sempre consultando Orestes. Então acho que esses momentos marcantes são essas trocas com quem estava ali antes, com esse respeito pela trajetória de quem trilhou até a gente chegar, né? Sim, só contextualizando, o seu Henrique, ele é o fundador do MIS, né? Daís Peixoto é uma das pioneiras do cinema. Você citou mais Orestes. O Orestes, que é o nosso patrimônio histórico do MIS, que está lá desde sempre e que mantém aquilo... que mantém a gente apaixonado pelo MIS. Eu acho que o Orestes é a maior estrelinha do bolo, assim, né? Não sei vocês, mas eu sou fã demais do Orestes. Então, especial demais realmente a história com o seu Henrique, né? E você, Beto? Eu gosto muito dos momentos das mostrinhas, da geração que está vindo aí, né? Porque isso é importante também, né? A mostra ela tem esse olhar de criar o público do amanhã, né? Perfeito. Então, quando a gente realiza também essas sessões infantis, são momentos que quem se envolve quer voltar sempre. Maravilhoso. E tem histórias da mostrinha que assim, a gente vai e faz nos céus, né? E a gente tenta retomar sempre de fazer no mesmo lugar, de voltar para o céu. Então, às vezes, no ano seguinte... voltar para o céu. Voltar para o céu. Só os bons vão para o céu. E a criança que a gente encontra fala assim, eu lembro de vocês do ano passado, eu lembro do filme tal, tal, tal. Então, essa coisa da formação de público efetivada ali nessa conversa com essa criança, né? Isso é muito bacana. Maravilhoso. Eu não tenho 15 edições para contar qual foi a minha edição mais histórica, né? São 3, estou na 3ª edição. Mas tenho um momento que para mim foi muito especial na 13ª mostra. A gente fez uma exibição do Cineclube Formiga no Largo do Pará. E aí é sobre a construção do público e quem pode acessar o cinema, né? Foi uma delícia, porque na hora que o Formiga estava lá instalado e ia começar a sessão do filme, veio um casal de moradores de rua, colocaram ali sua coberta, seu cachorro, deitaram, só faltou real a pipoquinha, que a próxima vez a gente precisa providenciar, e assistiram e comentaram e participaram do bate-papo e agradeceram a coisa ter chegado até ali, né?
Não é nem pelo fazer chegar e sentir que, ó, estamos levando o cinema. Mas o conforto em que eles assistiram aquela sessão foi, para mim, valeu mais do que barras de ouro, de verdade. Bom, acho legal a gente aproveitar, então, o tema para contar um pouco mais sobre a mostra, quais são as atividades, né, que a mostra costuma ter nas curadorias. A mostra se caracteriza por não ser competitiva, por promover um programa e uma programação gratuita, né, que inclui exibições de filmes nacionais, latinos, regionais, além de oferecer atividades formativas com profissionais especializados e também integrar outras linguagens artísticas que para a gente é sempre importante as intersecções. Então, a programação hoje tem 3 eixos principais, que são as exibições, as atividades formativas e essas ações paralelas multilinguagens, né, que tem desde as baladinhas até outras coisas que a gente vai descobrindo pelo caminho, né, que cada vez que a gente chega na mostra, a gente acrescenta mais uma camada que possivelmente não cabe no orçamento. E já que estou puxando esse assunto, eu venho para o quadro Sem Perrengue, Não Há Cinema. Bom, agora a ideia é, a gente sabe que nem tudo são flores, contamos a parte bonita, chamar seu Henrique, fazer cineclube na rua, cinema para as crianças, mas em algum momento desses quase 20 anos, dessas 15 edições, não sei se isso já passou pela cabeça de vocês, do tipo, pelo amor de Deus, eu nunca mais quero fazer isso na minha vida! Muitas vezes. Muitas vezes, porque fazer um evento assim é muito puxado, né? Exige muito da gente, assim, então muitas vezes vem dúvidas, questionamentos, vontade de largar tudo e vender coco na praia. Uma coisa que te leve para outra esfera, assim, né? Mas aí você lembra do que isso representa, né? De como que a mostra tenha já esse lugar na cidade, como que, de repente, ela transformou a vida, né? As pessoas que estiveram ali. E isso faz todos os perrengues, talvez, não serem apagados, né? Eu acho que é muito importante a gente falar que a gente passa por perrengues que são busca de estrutura, a gente não ter sala adequada, a gente ter que ir atrás de equipamento, a formação de público mesmo, né? A gente aprendeu no decorrer da história da mostra de que contar com um público espontâneo talvez não seja um grande caminho numa cidade como Campinas. Então, a gente faz muitos agendamentos, a gente foi entendendo estratégias para que o evento aconteça, para que a gente forme público, como a gente fala, para que não fique só na teoria, né? E acho que as dificuldades são estruturais, as dificuldades são de formação de público e as dificuldades de manter a equipe apaixonada também, porque você segura uma equipe se você conseguir remunerar ela. Sim. Então, as dificuldades financeiras, elas batem na porta porque você, todo ano, começa a estaca zero. Você nunca tem, fazendo a 15ª, você não tem a edição de que você vai fazer a próxima. Você está fazendo só essa. E acabou, e daí todo mundo que é freelancer, autônomo, vai procurar outro trabalho. Sim. E aí, como que você garante, né? E acho que esse vínculo da nossa equipe, as equipes que já fizeram a mostra, que não são a mesma, né, desde a primeira, mas todas as equipes sempre foram muito bem relacionadas. Eu entendo sempre como uma família, assim. E aí, nesse entre safras, entre uma edição e outra, a gente pode perder pessoas porque a gente não tem essas garantias, né? Não tem uma continuidade garantida. O edital garante o ano, mas ele não garante a continuidade. A proposta dos editais não é fomentar a continuidade nunca, né? Essa é a questão. E você, Beto, o que você já quis fugir para as colinas? Quem trabalha com um projeto cultural, no geral, tem essa dúvida, e eu devo dizer que é quase todo dia, né? Uhum. Porque você também nunca tem uma resposta. Tipo, sua prestação de contas foi aprovada. Não. Isso não acontece. É doido isso, né? Eles largam a gente num Então, todo dia vazio. que você deita a cabeça no travesseiro e fala, EC a nota número 197, emitida em 22 de junho de 2012, tiver errada, e eu precisar devolver esse dinheiro, sabe? Então, todo mundo que trabalha com projeto cultural sempre fica meio nesse... Será que vale esse estresse? Porque esse estresse, ele acaba sendo constante, né? E a questão da não garantia, porque hoje você tem um projeto, amanhã você pode não ter nenhum, ou pode ter 10.
Então, e isso não é a Mari, não sou eu, não é só você, né? É. Todo mundo. Se a gente vai conversar com o nosso entorno, é uma coisa que é difícil para todo mundo. Então, sempre vai ter essa dúvida aí. Mas uma coisa que eu gosto muito da mostra é que a mostra, ela primeiro faz e depois vem o discurso, sabe? Porque tem umas coisas que a gente vê um discurso tão bonito e aí você vai ver a prática não tem nada a ver com o discurso. E a mostra faz o caminho inverso. Então eu acho muito louco isso, que tipo, primeiro executa. Principalmente, a gente trabalhou muito com acessibilidade recentemente, por conta dos editais, né? Foi um aprendizado. Antes de entrar para o discurso da mostra, aquilo já estava sendo feito na prática, e depois isso vem para o discurso. Então, eu acho muito legal. Então, toda vez que a mostra traz o resistir, o coabitar, tudo que a mostra traz, sempre ela faz na prática antes, né? E isso é possível também pela equipe, que eu acho que, Sim. assim, e aí é um elogio para a Mari, porque você tem que ser. Ela é uma maestrina ali que vai levando. Costurando, né? Exato. Costurando as nossas loucuras. Exatamente. Posso fazer mais uma fala sobre Claro. isso? Que é, eu acho que quem trabalha na área criativa, que é o nosso caso, né, fazendo projeto cultural, a gente nunca desliga. Aí, de repente, você tá dormindo, você desperta 3 da manhã e fala, nossa, tive uma ideia de onde que vai ser aquela programação. Então, assim, isso tá na gente, então isso move, é uma paixão mesmo, né? Então, por mais que a gente tenha essa vontade de desistir, eu acho que isso que nos move é muito grande. Não, esse final de semana, gente, eu estava mudando de casa, então eu estava ali num processo de sem vida social, só vivendo o desencaixotamento. Então eu tive um final de semana de, nossa, 1000 eventos acontecendo na cidade, muitos eventos muito legais. Rolou a inauguração da exposição de 100 anos do cinema, né? Rolou 50 anos do núcleo de animação, rolou festa na Fêmea Fábrica, coisa na Aquarela, estava acontecendo 1000 coisas. E então eu tive um final de semana de lazer, né? Tipo, eu não estava trabalhando, eu estava ali circulando pelos lugares com a Mariana. Nessas a gente fechou metade da mostra na balada. Tipo, começa a conversar, vê um negócio, se interessa, fala, cara, isso cabe dentro da mostra, vamos botar isso lá. E assim vai, né? A construção. A gente até falou, gente, a gente precisa sair mais, porque a gente resolve as coisas melhor quando a gente está na rua, né? Eu queria falar sobre a continuidade, que no ano passado a gente teve um projeto à parte da mostra, que foi a mostrinha, né? A gente conseguiu aprovar um projeto que fosse só as exibições dos filmes infantis e que aconteceu muito na sequência da mostra, né? A mostra aconteceu em setembro, a mostrinha aconteceu em novembro, né? E o quanto que foi maravilhoso, enquanto equipe, a gente já saber que aquilo ia acontecer, que a gente já tinha continuidade, estava todo mundo aquecido, alinhado, sabendo que ia ter um próximo projeto, né? Então, quanto que realmente a gente ter essa segurança, e eu acho, me corrija, que essa foi a primeira mostra que a gente terminou a mostra anterior, já sabendo que a gente teria o fomento para a próxima. Segunda vez. Segunda? Da 9ª para a 10ª também foi assim. Tanto que eu tive dificuldade de assinar o contrato, porque o PROAC só aceitava, antes você tinha que ir lá presencialmente, né, na Secretaria de Estado da Cultura, para assinar. Como os incas. Como os incas. E eles só aceitavam que você assinasse o novo contrato se você tivesse entregue o relatório final. E a gente não tinha terminado, porque a gente estava executando. Então, foi um momento, assim, daqueles de... Você fala, será que vai dar certo? E acabou que deu certo. Conseguimos fazer a 10ª, assinamos o contrato. Sim. Bom, querem lembrar? Eu queria perguntar se vocês lembram de algum perrengue histórico, porque esse é o quadro Sem Perrengue Não Há Cinema. A gente falou do perrengue basal, que é o não ter verba, não ter continuidade, mas aquela situação perrengue que você fala, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer agora? Eu tenho uma pessoal que... uma questão com carro no meio da mostra. Teve essa. Mas contem a de vocês. Pode falar, Beto. É difícil porque, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de deixar o problema crescer muito. E assim como todos foram resolvidos,
O que foi difícil? O nosso Resolveu. papel é isso, né? É terminar, solucionar as coisas enquanto elas estão ali. Eu peguei pneumonia na mostra. Na 12ª edição, eu fui para um Tranquilo. evento no CEL e depois desse evento eu voltei para casa alérgica e essa alergia se desenvolveu uma pneumonia. Para mim, esse foi um grande perrengue, porque aí a mostra estava em semanas separadas e a Thaís Tkachuk, ela levou isso, assim, eu remotamente, né, consegui fazer alguma coisa, mas foi muito difícil não estar presencialmente na mostra. Foi a primeira edição que eu não estive presencialmente na mostra. O perrengue foi o desapego. Foi o desapego, foi. Mas olha, para dizer que o Beto está falando sobre a nossa função é deixar o perrengue mais leve, é fato. Então eu vou contar o meu perrengue. Locamos uma doblô para ir para trabalhar na mostra. Estávamos ótimos, final da primeira semana da mostra, tudo lindo. A gente estava fazendo no Pavão Cultural, que era do lado da minha casa, eu morava pertinho ali. E eu fui buscar um único adaptador na minha casa. Um famigerado T eu fui buscar na minha casa. E eu bati a doblô no galho da árvore que ficava na frente da minha casa, porque meu carro era bem mais baixo do que uma doblô. E aquilo me desestabilizou 200%. A gente ia entrar no ar às 2 horas para colocar uma masterclass e tal. E aí eu falei, nossa, não vou contar para ninguém que isso aconteceu. Vamos fazer o evento, depois eu conto. Cheguei, olhei para casa de todo mundo. Eu bati o carro, não consegui segurar nem 2 minutos. E a função do Beto de aliviar a situação foi, Beto chegou, olhou para mim à noite, falou, vim aqui te ajudar, trouxe uma garrafa de vinho com 2 copos plásticos e te convido a sentar na sarjeta comigo para viver esse momento. Então, eu sou muito agradecida. Aquele vinho em copo plástico na sarjeta era realmente o que eu precisava naquele momento. E é isso que faz a coisa se manter, na verdade, né? Porque a gente... Perrengue, na verdade, são muitos, né? São todos, na verdade. E a gente tá sempre driblando essa parada, né? Bom, e aí, gente, tá tudo bem? Estamos caminhando bem? Tudo certo? Diego, João, Marcel? Então, estamos, né, chegando na nossa 15ª edição, nosso debut. E aí eu queria... A gente sempre trabalha um tema na mostra, que como o Beto bem falou, talvez ele amadureça na mostra, né, na hora que a gente fala do tema, mas que é algo que a gente já está vivendo pregressamente. E aí eu queria saber como que vocês contassem para a gente como que a gente chegou no tema dessa edição e desse mais planadinha sobre de que se trata. A mostra passa por várias fases, né? E acho que existe essa fase da retomada e pós-pandemia, em que a gente vem com um mote de resistir, assim, bem forte. Acho que todo mundo sentiu isso muito na pele, né? A coisa de voltar para os eventos presenciais e estar ali com o público e, de repente, como produtor cultural, você pensar que talvez nunca mais você vivesse aquilo. E a gente teve um evento lindo, com uma equipe muito afinadinha, em muitos lugares de Campinas. E isso motivou a gente a continuar, né, a fazer uma próxima edição, que foi a 14ª. E a 14ª, por lei Paulo Gustavo, a gente trouxe muito essa questão do coexistir e vamos falar sobre outras formas de estar aqui, de estarmos juntos, quantos corpos e quantos olhares, né? E aí, depois disso, sobre o que nós vamos falar, né? Então, acho que inevitavelmente, numa edição comemorativa, como foi a 10ª, essa 15ª, ela vem nessa coisa do pensar o aniversário, né? E essa coisa do debut, que a gente falou bastante, e essa reflexão sobre a trajetória até aqui, e para onde a gente está querendo olhar, né? Porque não é olhar, vamos olhar para a nossa história, é olhar para a nossa história e projetar futuro, né? Projetar o futuro do audiovisual, do nosso ponto de vista enquanto evento aqui numa cidade do interior do estado de São Paulo, que não tem uma sala pública de cinema, né? Então, como que a gente faz um evento dessa maneira que às vezes vira um evento quase itinerante, porque a gente precisa ficar montando estrutura em todos os lugares em que a gente vai. Então, a gente não só pensa a programação, mas a gente tem que pensar a estrutura. Uhum. Então, isso modifica muito a nossa forma de refletir sobre isso. Então, a gente traz a reflexão do aniversário, dessa trajetória, e propõe a palavra transformação, né? Dessa vez é a transformação, acreditando no audiovisual com esse potencial transformador. Maravilhoso.
Eu acho que a transformação também veio muito em função da gente pensar a ideia de estar debutando, né? Sim. Que é essa coisa do, bom, originalmente ser apresentada para a sociedade, mas com 15 anos, quem é você com 15 anos, né? Você está ali revoltada com o mundo e pensando um futuro diferente, né? Então, acho que a gente foi muito por esse lugar também. E quais são as expectativas de vocês para essa mostra? Ela será a maior e mais bombástica de todas? As expectativas são sempre grandes, né? Porque a gente tá, assim, é a maior mostra. Em termos de edital, orçamento e tudo, é a maior, né? Sempre a gente cresce um pouquinho e a gente tem pessoas megalomaníacas que fazem a coordenação de produção. Quem? Quem será? E Onde? não só, né? Porque a gente também tem megalomaníacos na comunicação, na produção executiva. Então a gente vai sempre topando novas camadas, né? Então a amostra já é grande e aí ela vai crescer. E a gente está bem estruturado para que a gente possa pensar bastante nessa pré-produção. E como educadora, né, eu sempre falo que uma boa pré-produção faz com que a produção seja tranquila. Então, a gente está fazendo uma boa pré-produção, a gente tem os encontros semanais, a gente troca muita ideia. A gente escuta muito. Eu acho que uma das grandes características da mostra é escutar muito e ouvir quem está envolvido, quem está lá no front, sabe? Porque a pessoa não chega só no evento lá na hora de executar, abrir a caixa e sair correndo. A gente escuta as pessoas que estão ali e também traz as opiniões, né, de quem participa da mostra. Então, acho que essa escuta ativa ela é muito boa. E a gente, enfim, sempre quer crescer, né? No sentido, estamos realmente debutando, trocando de vestido, né? A questão do trocar de vestido. Então, a gente trouxe a serpente trocando de pele. Por quê? Porque ela não cabe mais naquele corpo. Então, a gente precisa, né? Precisa expandir. E essa expansão ser algo estrutural. É isso que a gente gostaria. Eu adoro que a nossa loucura coletiva faz a gente sair da adolescente na festa de debutante para a serpente. Que assim, tem tudo a ver, mas nada a ver, né, gente? Mas eu adoro. E tem uma coisa bacana também, Gabi, que a gente tá num momento histórico, né? Porque a Sim. história da mostra também ela vai se atrelando ali à história das políticas culturais. E a gente está vivendo agora um momento histórico de muita produção de filme, Sim. né? Então, vai ser a maior e assim, eu já estou sofrendo pelos curadores, porque eu temo muito a quantidade de filme inscrito, porque a gente acabou de vir de uma lei Paulo Gustavo que colocou praticamente todos os municípios do Brasil produzindo filme. Sim. E a mostra, ela é, né, um festival de nome, então tem muita gente que produz filme e fica esperando a inscrição da mostra abrir. E aí, qual vai ser esse volume? A gente tem volumes, já recebe volumes muito grandes de filme normalmente. Eu acho que é legal essa informação de que o quanto que a mostra serve para nós também de termômetro de como está a produção audiovisual, não só da região de Campinas, né? Porque a mostra recebe filmes nacionalmente. E assim que na 13ª, né, que foi o reexistir da mostra pós-pandemia, a gente teve mais de 700 filmes inscritos, né? Porque a gente tinha ali também um fomento e como que eram esses filmes também, que era diferente, era uma produção muito mais caseira, né? A gente estava em outro momento. Então, baseado no que aconteceu no ano passado, a gente realmente imagina a quantidade de filme que vem pela frente. Uma informação aleatória interessante é que a maior parte dos filmes que entraram no ano passado, eles foram produzidos no ano passado, né? E as inscrições da mostra acabaram em maio. Então, até maio, a gente já tinha mais, tipo, muita produção feita. Imagina o que aconteceu depois, né? Bom, dito tudo isso, eu queria perguntar para vocês, pergunta individual essa sobre o que para vocês é o mais especial da mostra, o que vale da mostra no coração, o que é o que faz ela se manter viva dentro de vocês.
A primeira palavra que me ocorre é encontro, porque é isso, eu acho que além de exibir filmes, né, porque todo mundo assiste filmes o tempo todo na nossa realidade hoje, né, você tá com redes, você assiste vídeos curtos, os vídeos curtos eles viraram uma coisa muito comum, diferente de quando começou a mostra, né. Os curta-metragens ficaram longos até agora. Agora curtas de 20 minutos são longos e então, assim, eu acho que mais do que ver os filmes é estar com as pessoas, entender outros pontos de vista, conversar e de repente aprender outros olhares ali, visitar outros territórios, né, que são dentro da minha cidade. Muitas vezes eu conheço numa nova Campinas estando não o bairro, né, mas uma outra Campinas. Uma outra Campinas, estando aqui, sendo campineira, né? Acho muito legal que você é campineira também, porque a gente tem essa mesma percepção, né? Muita gente na mostra não era campineiro, porque Campinas tem essa coisa de ser uma cidade dormitório, as pessoas virem fazer a universidade e irem embora. Inclusive, isso passa num filme de um amigo meu que chama Reprojetar, que fala sobre essa coisa de a gente não ter algo que tenha continuidade ou que possa sair da primeira edição, segunda edição, e aí a gente fica nesse lugar de tudo ser começo. E a gente não quer fazer começo, a gente quer continuar e a gente quer ir para frente, né? Então, acho que o encontro possibilita isso, porque também chegam pessoas que a gente talvez não chegasse nelas. Ontem, como vocês falaram, eu estudei um pouquinho, e aí eu... Estudou um pouquinho nada, gente. Vocês precisam ver o tamanho da pasta que a bicha trouxe. Eu acessei uma carta que eu não vou ler aqui, mas em algum momento eu vou ler essa carta, que eu recebi numa edição da mostra, que não está assinada, mas é uma pessoa agradecendo muito o fato da gente estar fazendo aquilo. E falando que ela não teria a oportunidade de ter acesso a tudo aquilo de outra forma, né? E aí hoje a gente tem um mundo completamente diferente, que as pessoas vivem muito nas redes sociais. E eu acho que as redes sociais, elas promovem solidão. E a gente não está promovendo solidão, a gente promove encontro e estar junto. E é isso, pessoas. Pessoas, né? Pessoas. Para mim tem o acréscimo também da gente se ver, né? De ter essa leitura, tanto da nossa produção regional, pensando que a gente tem a curadoria de filmes regionais, né? Saber o que está acontecendo aqui, mas é a função do audiovisual, né? No geral, a gente se vê. E aí ter esse intensivão, pelo menos pra gente que fica ali dentro o tempo inteiro, é muito potente, né? E sou apaixonada, né, gente? A gente chora sempre, quase todo dia. Não, às vezes de cansaço. Mas também de muito amor, assim, de delícia de estar junto. Bom, dito isso, então, eu também vou aproveitar para convidá-los, né? Já que a gente está vendendo peixe de como a mostra é maravilhosa, incrível. A mostra vai acontecer em setembro, de 10 a 20 de setembro. E para que vocês acompanhem a mostra, esse material nosso aqui está disponível no YouTube, né? Assim como vamos ter sessões da mostra no YouTube, vamos ter atividades formativas gravadas, então acompanhem as nossas redes sociais, o nosso YouTube, para estar por dentro de tudo que está acontecendo e para acompanhar os nossos próximos podcasts, porque não pararemos por aqui. E aí eu queria saber de vocês se existe algum sonho futuro ainda para a mostra, assim, algo que a gente ainda não fez, que a gente quer fazer. O Diego quer Esquadrilha da Fumaça, eu quero abertura com orquestra sinfônica, entendeu? Viu, Prefeitura, Secretaria de Cultura, estamos aqui. Mas é sério, existe algo aí que não rolou ainda, que vocês querem fazer, seus megalomaníacos? Eu acho que todo ano a gente cria desafios para a gente mesmo, né? Com a programação. A gente vai em busca de realizar esses sonhos em todas as edições. E acho que os sonhos eles se realizam no passo a passo. E a gente vai dando esse passo a passo a cada edição. E eu sinto que o que a gente precisa é uma sustentabilidade econômica para a gente conseguir garantir que a gente possa ter sonhos realizados. É isso. Sim. Porque eu acho que talvez, dentro de programações, o que você falou não é impossível. Nem a Esquadrilha da Fumaça talvez não seja impossível. Aí, Diego, se liga.
Mas acho que a gente sonha talvez um pouco com esse pé no chão por conta disso, porque a gente sabe que também, né, temos que ir no passo a passo. Mas tem muitos sonhos, muitas vontades. Seria muito legal que a gente tivesse filme commission em Campinas, né? E pudesse Sala de cinema. ter uma sala de cinema. Acho super legal falar da sala de cinema, porque assim, a mostra nasce, e aí eu lembro na primeira edição, tentando pensar, puxa, tô com 10 sessões. Como que a gente vai nomear essas sessões? E eu coloquei o nome dos cinemas de rua de Campinas, uma homenagem ali, e que na primeira edição não tinha o Cine Paradiso. E aí, no Porque decorrer, ele tava vivo. ele existia. Ai, que triste. E aí, lá pra frente, o Cine Paradiso vira uma sessão da mostra. Isso não é legal, né? A gente perdemos sinal. mais um cinema de rua. Sim. Então, acho que a questão de ter o cinema de rua, ele modifica muito a experiência do público numa cidade. A gente ter cinema só no shopping, ou a gente ter exibições cineclubistas, que rolam muitas, né? Que a gente conversa muito sobre isso. E que são também super legais. Mas a gente, talvez, para um evento com 200 pessoas, a gente não tem para onde ir. Sim, definitivamente. E aí, isso que a Mari coloca, né? A gente, em paralelo, também é produtor audiovisual. É igual quando você vai escrever um roteiro. Se você sabe que você quer gravar aquele filme, você não vai colocar uma cena de perseguição e explosão de um carro, provavelmente. Porque você sabe que você não vai conseguir produzir aquilo. Então, você já segura um pouco. Então, é esse, né, o sonhar com o pezinho na realidade, assim. Sim. E aí passa por transformações que a gente quer na nossa cidade, inclusive. Eu gostaria muito de um centro muito vivo, né? Porque eu acho as programações no centro incríveis, né? Só que as pessoas precisam ir, precisam, né, se sentir seguras, precisam ter motivo para se deslocar, ter estrutura. Então, enfim, são vários obstáculos, né? Mas a gente pode, né, sonhar com isso. Então, imagina se a gente consegue trazer a Zezé Mota num palco no centro de Campinas para fazer um TED Talk, alguma coisa nesse sentido. Maravilhoso, né? Será sim? Será sim? E isso é importante que as pessoas saibam. O Diego, que é a Esquadrilha da Fumaça, a Gabi, que é a orquestra, e eu quero a Zezé Mota. Na verdade, se a gente for falar a lista toda da megalomania, vocês precisam ver as reuniões, é uma loucura. Mas a sala de cinema, ela inclusive fomentaria a própria continuidade da mostra, né? Porque a partir do momento em que a gente vai lá, apresenta a mostra, as pessoas vão, mas onde que eu continuo, né, consumindo isso? É óbvio que existe um trabalho de cineclube no MIS maravilhoso, acho que são mais de 20 cineclubes, né? Acontecendo quase diariamente, tem programação, mas ainda restrito, né, no espaço que o MIS propõe, e a gente podia ter isso mais disseminado, né? Deixa eu ver aqui mais que eu tenho de perguntas. Bom, vamos aqui para um quadro para animar, para dar uma esquentada, para sair dessa monotonia burocrática da nossa conversa, que se chama Resposta Curta. Bom, os nossos roteiristas se empolgaram e resolvemos fazer algo que ninguém nunca fez. Uma reunião não, uma reunião. Isso a gente nunca fez, uma reunião. Uma conversa estilo ping-pong, sabe? Pergunta, resposta, rapidinho, super resposta inédito curta. Isso, vai Super revolucionar inédito. a TV. Eu com certeza acho que ninguém nunca pensou nisso antes. Então vamos lá, 10 segundos para cada resposta, tá? Eu vou alternando de um para o outro, porque, né? Vou responder. Então vamos lá. Beto, praia ou montanha? Praia. Mariana, pipoca doce ou salgada? Salgada. E por quê? Não sei. Bom, isso era só pra gente entender como é que é o jogo, né? Então vamos lá. Beto, curta-metragem ou longa-metragem, por quê? Curta-metragem, porque é muito mais difícil você conseguir contar uma história muito rápido. Ótimo. Mariana, Fernanda Torres ou Daniel de Almeida? Ô, louco.
Aí eu vou ter que falar Daniel de Almeida, mas é isso, né? Complicou. Eu falo tanto sobre vínculo, família, amizade, então é o meu amigo. Daniel de Almeida. O Marlon, de Ainda Estou O Marlon. A gente fez até um crachá pra ver ele no cinema. Sim, não, a gente é fã demais. Bom, Beto, Campinas ou Nova York? Campinas, gente. Quem se interessa por... Ai, desculpa. Quem se interessa por qualquer lugar dos Estados Unidos atualmente? Tá complexo, né? Tá complexo. Mari, Mostra Curta ou Festival de Cannes? Mostra curta. Nem conheço esse Festival de Cannes. Que isso? Olha, queria parabenizar o pessoal que está no Festival de Cannes, né? Tem filme de Campinas, Sim! filme da região, então aproveitar para parabenizar a galera no Muito bom, festival. muito massa. Muito importante. E por último, Gabi Pericinoto ou não? Sou eu. Não vou dar opção. Bom, queria perguntar se vocês têm mais algo a dizer, a acrescentar sobre a mostra, sobre essa próxima edição, sobre a nossa conversa. Contem para mim. Eu acho que para dizer a gente sempre tem muito, Sim. né? Não à toa a gente nunca consegue terminar uma série de assuntos iniciados, né? As reuniões que a gente faz, né, elas passam por questões muito práticas, mas, né, muitas vezes a gente emenda em outras coisas que geram outras e que geram outros projetos, então é sempre muito rico. Então a gente sempre vai ter o que dizer, mas eu queria dizer principalmente para os realizadores de Campinas: inscrevam seus filmes para a curadoria coletiva, porque é atualmente o melhor lugar para você encontrar seus colegas produtores, entender o que está sendo produzido. A gente está numa dificuldade danada. Ontem eu estava falando com o Jean, que ele não conseguiu ver meu filme. Eu não consegui ver o filme da Débora. E aí tem eu, Débora, Jean, Danilo. Isso assim, tipo, num grupinho ali. E um não tá conseguindo ver o filme do outro. Então, curadoria coletiva, a gente leva todo mundo lá. E aí a gente consegue se ver e ver o trabalho também. Antes da Mari fazer as considerações finais, só para explicar para quem não sabe, a curadoria dos filmes regionais, ela é realizada pelos realizadores. Então, para que você entre na categoria regional, você necessariamente tem que ir lá viver com a gente o processo de curadoria. Assistir todos os filmes, a gente faz um esquema de notas, né? Lemos as notas todas. Sua realização, né? Minha realização, porque é aquele momento que eu falo, curta-metragem tal, 10. Até a gente entender qual... né? A gente vê os mais votados, a gente monta as sessões juntos, porque não é só escolher qual é o melhor filme ou qualquer coisa do tipo, é que filme que combina com o que numa sessão, que também é um processo bem complexo de curadoria, que para além de dividir a ideia do quanto é difícil fazer uma curadoria, né, a gente também faz com que todo mundo assista o filme de todo mundo. Que é para isso que a gente faz cinema, né? Para assistir filme. Mariana. Acho que esse momento da curadoria coletiva é quase um pré-mostra regional, né? Em que a gente se vê, se encontra, vê a produção e aí depois lá na frente você tem a oportunidade de convidar a sua família, os amigos e outras pessoas para estarem ali, você já sabendo, já tendo essa coisa de que você sabe o que vai estar ali. A curadoria coletiva ela está na mostra em 3 edições, nas últimas 3. Agora vai para a 4ª, né? E é um processo que eu acho que é, assim, foi difícil da gente implementar, mas vai ser muito difícil também da gente tirar, porque a gente entendeu que é algo muito bacana, esse momento pré-mostra dessa conversa, desse encontro, porque você nem sempre, quem está lá é o diretor do filme. As equipes dos filmes, elas são muito diversas. Eu sou diretora de arte, muitas vezes você é produtora ou diretora de fotografia, enfim. E às vezes vai um representante lá que era o assistente e tal, e ele tem essa oportunidade de estar ali junto com as pessoas. Então, cria esse momento aí muito bacana. E depois, essas pessoas acabam
indo lá prestigiar também as outras programações, né? Sim. Porque a gente tem, nessas é uma curadoria coletiva, mas nas outras a gente convida pessoas especializadas, né, para falar, para trazer o seu repertório e curar aqueles filmes, né? Escolher aquela programação. E todas as programações da mostra são mediadas, tem debate depois, a gente não quer uma coisa passiva. A gente quer também que rola essa troca, esse bate-papo, essa fala pós-filme. Perfeito, gente. Eu vou encerrando a nossa conversa. Tem que ter isso, pelo amor de Deus. Claque, gente. Coloquem claque. Eu adorei. Passou bem rápido, né? Eu falei, nossa senhora, vamos falar por 1 hora, mas passa rapidinho. A gente até pulou quadros aqui, porque rendeu. Que bom. Ufa, rendeu. Fizeram a gente estudar à toa, Mari. Ótimo. E, bom, você que assistiu aqui a nossa conversa, que chegou até aqui, por favor, se curtiu, curta o nosso vídeo, acompanhe as nossas redes sociais, ativa o botãozinho, sempre quis falar isso também, depois no 10. A nossa página do Instagram, o nosso YouTube, o nosso Instagram é @mostracurta, né? Estejam ali presentes. Façam valer a amizade que vocês têm por nós, mandem para os seus amigos, ou se você não é nosso amigo, mas você gostou, mande para os seus amigos. Se você não tem amigo, você pode ir na Mostra Curta para fazer amigos, então esteja presente com a gente, certo? E é isso, agradeço muito Mari e Beto, meus fiéis escudeiros de aventura, megalomania e delícias, a Hub, ao Marcel, ao Diego, ao João, que estão aqui, a todas as pessoas da equipe da Mostra Curta, que é bem grande. E é isso. Obrigada. Que logo a gente volte com o nosso próximo podcast. E esse foi o primeiro Mostra Que Pode.